colocação pronominal é um dos assuntos mais cobrados que nós temos em língua portuguesa nas provas de concurso. Vou te mostrar agora algumas das situações mais cobradas em relação a este conteúdo. É um assunto que exige de você apenas regra por regra. Por exemplo, não importa como esteja, de que forma é feita a colocação pronominal, o sentido não muda. Então, temos aqui apenas uma regra pela regra. E como isso daqui depende bastante de uma decoreba mesmo, você precisa saber quais são os casos, né, mais cobrados e na prática vamos ver isso com algumas questões. Então, olha só. Primeiro ponto, então, um resuminho da colocação pronominal. Ponto inicial. Isso acontece com os pronomes oblíquos átonos. Quais são eles? Me, te, se, nos, vos, o, a, lhe e os plurais, os, as, lhes. A colocação, então, acontece com os pronomes oblíquos átonos. Agora, uma coisa muito importante, porque na fala nós usamos assim, mas na escrita não dá certo, que é nunca eles iniciam uma oração. Então, eu posso falar assim, me ajudaram. Não, eu tenho que falar ajudaram-me. Claro que fica estranho, porque na fala, a tendência é usarmos o pronome antes do verbo, que aqui nós temos a próclise. Só que na fala é uma coisa, desta forma está errado. Então tem que ficar atento. Quando é que eu posso usar o pronome antes do verbo, depois do verbo e no meio, que a gente tem ali a mesóclise. As regras são assim. Primeiro, você tem que saber que nós temos palavras atrativas que elas exigem a próclise. O que é a próclise? Pronome antes do verbo. Então, veja, palavras com sentido negativo. Para isso, você vai usar aqui, ó, o mnemônico nariz de, tá? Então, o nariz de é o resuminho das palavras atrativas. Negativo, quais são elas? A palavra não, a palavra nunca, jamais, tudo mais. Advérbios, qualquer um deles, tá? Qualquer. Hoje, felizmente, qualquer advérbio aqui, ó, atrai o pronome. Pronomes relativos, por exemplo, todos, tá? Que, onde, cujo, cuja, assim por diante. O qual, todos exigem. Pronomes indefinidos, você tem lá, por exemplo, alguém, tudo, todos, que são indefinidos. Interrogativos e exclamativos, tá? Então, por exemplo, aqui, eu tenho uma pergunta, tá? Sempre vai ser assim, ó. Quem se perdeu, tá? Eu uso aqui. Exclamativos, que você seja feliz, que se consiga algo, tá? Sempre assim. Subordinativas são as conjunções subordinativas, né? Temos lá, por exemplo, o embora, você vai ter lá a palavra o caso, né? Que é com todas elas, tá? Alternativas, ou, que também servem. E os demonstrativos, isto, isso, aquilo. Então, claro que você precisa conhecer as classes de palavras, mas veja, o nariz de é uma síntese das palavras atrativas que exigem próclise, ou seja, pronome antes do verbo. Outro ponto agora aqui, ó. A mesóclise. A mesóclise, ela ocorre com verbos no futuro do indicativo. Então, veja só. Contaria-te se soubesse? Não dá, ó. Contaria é futuro do pretérito do subjuntivo. Então, está errado. O certo é contar. Então, você tem o verbo aqui, ó, contaria, e no meio do verbo você coloca o pronome, por isso que eu chamo de mesóclise, porque fica no meio, tá? Temos ainda a ênclise, que ela acontece com os outros tempos verbais, e ali você tem sempre quando a oração for iniciada pelo verbo, a ênclise com outros tempos verbais torna obrigatória. Por exemplo, se exigiu o documento, não posso fazer isso, tem que ser exigiu-se o documento, tá? Então, aqui são alguns exemplos de algumas regras. Claro que nós temos várias aí, mas para esta aula, o que só dá para você, então, aqueles casos mais recorrentes, em que você vai ter muita questão acerca disso. Olha só, prática agora. A colocação do pronome oblíquo átono está de acordo com o que prevê a norma padrão. Vamos lá. Letra A.
Consideraria-se. Ó. Consideraria é um verbo no futuro do indicativo. Aqui deveria ser assim, ó. Deixa eu arrumar, peraí. Volta para cá. O certo seria assim, ó. Considerar, coloco no meio porque a mesóclise ia, tá? Depois, se busca investir, eu nunca posso colocar uma frase que é iniciada por um pronome oblíquo acno. Então, seria como aqui, ó, busca-se investir. Depois, as mudanças jamais dar-se-ão. O jamais é palavra atrativa de próclise, então jamais se darão, tá? Arrumando aqui. Os candidatos que saem-se, ó, que é pronome relativo, então que se saem melhores. Alguns se consideram, alguns é um pronome indefinido, pronome antes do verbo, a letra E aqui, ó, perfeita, certo? Então, veja, aqui é uma questão que cobra um pouquinho de cada caso em relação à colocação pronominal. Continuando. O pronome oblíquo está colocado de acordo. Vamos lá. Eles estão por toda parte, mas ninguém nota os ninguém. É um pronome indefinido, então é próclise. Lembra do nariz de? Ninguém os nota. Vivemos uma sociedade que pouco se importa. Então, assim, opa, pouco. Aqui, ó. A sociedade pouco se importa. Se importa pouco. Esse pouco aqui é um advérbio. Então, veja, aparentemente, a letra B está certa. Letra C. Encontraremos. Não, né? Ó, encontraremos. É plural. Plural. Futuro do indicativo. Seria assim, ó. Encontrá-lo-emos. Tá? Se você, nossa, por que se encontrá-lo-emos? Porque é assim, ó. Seria encontrar-emos, tá? Quando eu falo encontrar quando o verbo termina com R, S ou Z, tira o R e coloca L. E aqui cabe essa estrutura aqui, tá? Aí, nos sensibilizamos, eu não posso começar, então, sensibilizamos-nos. Quando termina com R, S ou Z, você tira o S e ficaria assim, ó, sensibilizamos-nos. E para que conjunção subordinativa para que se resolva. Então, realmente, a letra B aqui está corretíssima. Muito bem. Mais uma questão aqui. Novamente, tem que achar uma que está na posição correta. Essa questão é interessante, mas eu vou primeiro explicar agora essa primeira frase, ó. Os jornais noticiaram que alguns países mobilizam-se. Você olhou assim, tá? Alguns países nós temos um sujeito e alguns países há uma expressão, é um sujeito. Só que, detalhe, onde começa a minha oração? Veja que esse que, isso aqui é, ó, noticiaram isto, é uma conjunção subordinativa integrante. A CSI sempre inicia uma oração. Então, a oração começa aqui, ó. Tá vendo, ó? Que alguns países eu comecei a oração com uma conjunção subordinativa. Tudo bem que eu tenho o sujeito, mas o que importa é como a oração é iniciada. Então, neste caso aqui, ó, por mais que eu tenha um sujeito expresso, eu preciso colocar antes do verbo, porque eu comecei a oração com uma conjunção subordinativa e aqui eu tenho uma próclise obrigatória. Então, atenção para essa frase aqui, ó, bem importante que você a entenda. Letra B. Sempre deve-se ter? Sempre. Palavra atrativa de próclise, sempre se deve ter, tá? Depois, entre os numerosos da ordem tete, constata-se. Veja que aqui, ó, nós começamos a oração com o verbo. Então, usamos aqui a ênclise. Aparentemente, a letra C está correta. Letra B. Não aplica-se, veja, não é palavra atrativa, não se aplica. Na outra, para que adote a conduta,
para que conjunção subordinativa se adote a conduta. Então, realmente, letra C aqui, nossa resposta. Muito bem. Mais uma questão. O termo destacado foi usado na posição correta. Então, vamos lá. A poluição do ar será irreversível caso as medidas preventivas esgotem-se. De novo, é igualmente o caso da questão anterior. Olha só, eu tenho aqui o caso, que é uma conjunção subordinativa. Eu tenho um sujeito expresso aqui, mas vale como? Onde é que começa a minha oração? No sujeito ou na conjunção? Na conjunção. Então, eu comecei a minha oração na conjunção aqui, ó. Portanto, mesmo que eu tenha um sujeito expresso, isso aqui é uma conjunção subordinativa. Mesmo assim, eu preciso colocar o pronome antes do verbo. Então, atenção com esse tipo de frase aqui, ó. Letra B. Os cientistas nunca é palavra negativa, atrativa de próclise, nunca se equivocaram. Letra C. Quando as substâncias tóxicas alojam-se, mesmo caso da letra A. Veja, quando é uma conjunção subordinativa, as substâncias tóxicas é o meu sujeito, mas mesmo assim, onde é que começa a minha oração? Na conjunção. Então, neste caso aqui, ó, veja, se alojam, tem que ser antes do verbo. Letra D. Se as fontes de energia alternativa se esgotarem. Opa, olha aqui, nós temos uma conjunção subordinativa condicional. Eu tenho o meu sujeito aqui, ó. E veja que aqui tá bem certinha a construção, ó. O pronome antes do verbo, porque eu tenho aqui, ó, palavra atrativa. A letra D aqui perfeita. E a letra E, ó, sempre mantenha-se. Sempre é um advérbio. Então, é sempre se mantenha. Eu coloco antes do verbo aqui. Ou seja, quando você olha para uma questão que exige você colocação pronominal, ó, dois momentos importantes aqui na nossa aula. Primeiro, tem que saber as regras, não dá para ficar fora disso. E cuidado com orações com conjunções subordinativas ou pronomes relativos. Por quê? A conjunção subordinativa e o pronome relativo iniciam as orações. Então, se houver um desses dois elementos, sempre, e houver o sujeito e o verbo com pronome, sempre vai haver a próclise obrigatória. Sempre. Mesmo que haja sujeito expresso. Tudo bem? Então, não se esqueça de que pronomes oblíquos átomos nunca começam uma oração de jeito nenhum. Por mais que na fala nós usemos assim, na escrita isso não pode ser, não cabe na escrita. E tem que saber o que é próclise, mesóclise e ênclise. Especialmente, tem que conhecer as palavras atrativas, porque elas determinam quando a próclise é ou não obrigatória.